Boa tarde, turma do oitavo ano. Maria Clara, Maria Aparecida e a Francisca Maria, né? Acabou de. E foi sair uma. Ó, eu estava esperando os alunos entrarem, saiu, foi uma aluna. Então, pessoal, ontem a gente viu algumas informações, né, sobre a plataforma e também fizemos o estudo de equações do primeiro grau com uma incógnita, né? Sistema de equação do primeiro grau com uma incógnita. Então hoje a gente vai ver, dar sequência nos trabalhos, mas já voltado para concluir aquela parte de quadriláteros com trapézio, né? Ver a parte de trapézio e iniciar aqui iniciar não, dar continuidade com as equações de primeiro grau, né? Os sistemas lineares, de duas equações com duas incógnitas. Então, a gente viu na questão do que mágico ontem, que é a plataforma, não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, mas eu postei alguma coisa lá. Não estou encontrando o ícone. Ah, tá aqui. Vou abrir aqui o que mágico para vocês visualizarem, quem não viu ontem. Olha só, no caderno aqui do oitavo ano, quem não tiver conseguindo entrar, procure o seu e-mail, procure o seu login, sua senha, que você vai precisar entrar na plataforma agora, porque eu vou estar postando as atividades lá. Então ontem eu mostrei para vocês, ó, esse link aqui vai estar lá no caderno, onde aqui tem todas as aulas, né, do começo do ano até aqui, todos os links, né, com a parte que informando do que se trata a aula. Eu também coloquei aqui os links das avaliações, das 4 avaliações que foram feitas esse ano. Tá aqui os links, você pode acessar a prova, né? Só para ver como é que fica, como é que ela é. Ah, tem algumas aqui que não estão abrindo. Algumas das provas, 2 provas não estão abrindo. Aí tem 2 que abrem, 2 que não abrem. Olha só. Então, outra coisa que eu postei também lá na plataforma foi o livro de matemática, ó. Essa parte aqui em PDF. Você pode abrir. Bom, tá aí o livro lá na plataforma. Livro de matemática. Interessante também aqui, pessoal, é a agenda do dia. Eu vou tentar fazer a agenda e postar para vocês, ó. Então, quando você vir aqui, agenda do dia 23 de 8 de 2021. Aí, quando for hoje, eu já vou botar agenda do dia 24 de 8 de 2021. Aí, você que não assistiu a aula ontem, ou os que não estão assistindo a aula hoje, podem acessar a agenda e ver o que aconteceu, para poder tentar recuperar. Então vamos ver aqui, agenda do dia 23 do 8, do oitavo ano. Iniciamos com uma demonstração de como usar a plataforma Que Mágico. Em seguida fizemos a correção das questões 13 e 14 da página 138 e iniciamos o estudo dos sistemas de duas equações com duas incógnitas na página 139. E hoje a gente ainda vai dar sequência a esse trabalho, certo? Então é importante que você dê uma olhada sempre na plataforma para ver o que está sendo postado. Aí a aula de ontem eu não vou mais mandar, as aulas que eu estou gravando, eu não vou mandar mais no WhatsApp. A de ontem já está aqui, ó. Está aqui, ó, disponível. Você entra na plataforma e vai direto para o YouTube, ó. É só clicar no link. Aí, boa tarde, aluno. Beleza? Então a de hoje eu já vou postar. Se eu não conseguir postar hoje, mas até amanhã eu vou estar postando. Eu posso acompanhar também aqui os resultados para saber quais de vocês deram uma olhada na plataforma. Ó, no caso do oitavo ano, ninguém viu ainda a plataforma. Aliás, a Maria Aparecida viu, né? Ela viu os links das avaliações. Mas assim, só ela. Então, os demais não visualizaram nada. Pode visualizar tudo. Todos os alunos podem visualizar tudo.
certo? Como a gente está começando agora, tem aluno que não está sabendo ainda como é que faz, ou não está sabendo das informações que eu estou passando aqui porque não assiste aula, mas no decorrer do tempo é para ir aprendendo e acessando, certo? Bom, pessoal, aí vamos dar sequência aqui com o estudo de trapézios. Nós já estudamos paralelogramos, né? Que são quadriláteros que apresentam retas paralelas, pares de retas paralelas. Desses paralelogramas, nós estudamos o quadrado e o trapézio. Aliás, desculpa, o quadrado e o retângulo. E também os losangos, né? Os losangos são paralelogramos, certo? Então, quadrados, retângulos e losangos são paralelogramos. Agora, tem um outro quadrilátero, que é o trapézio. Aí necessita aqui um estudo mais detalhado, mais específico. O trapézio, ele é um quadrilátero, essa figura que apresenta 4 lados e 4 ângulos, mas é um quadrilátero que ele apresenta somente 2 lados paralelos, certo? E geralmente... Professor, Oi. você está compartilhando a tela, não? Ah, ainda tem esse detalhe aqui da tela, mas só um instantezinho. Pronto, obrigado aí por lembrar. Ainda bem que eu comecei a apresentar agora o conteúdo. Pronto. Quando vocês assistirem o vídeo novamente, aí já vê aqui a tela. Pronto aí? Agora sim, né? Estão visualizando a parte sobre trapézio? Sim. Pronto. Então, o trapézio, ele é uma figura que tem 4 lados, tem 4 ângulos. Agora tem um detalhe, ele só tem um par de lados paralelos. Ó. Por exemplo, o lado AB é paralelo com o lado CD. Pode prolongar que nunca vão se cruzar. Por quê? Porque são paralelos. Então, sempre também, pessoal, no trapézio vai ter uma base menor e uma base maior, certo? Até porque, se essas bases fossem iguais, não seria trapézio, porque ia se tornar num quadrado ou em um retângulo. Então, veja que em cima a base é menor do que a base de baixo, certo? Então, AB é a base menor, CD é a base maior, e os lados AD, aliás, os lados AB e DC são paralelos. Ó. Os lados AD e DC são paralelos. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de paralelo. Nunca se cruza. Veja aqui a frente de um ralo, né, de ralador de milho, né? Ralador cujas laterais lembram a forma de um trapézio. Ó. Tanto a frente aqui como os lados, ele lembra a frente de um trapézio. Veja que, agora nesse detalhe aqui, desse ralo, tá aqui a base maior embaixo, a base menor em cima, né? A base de cima aqui, ó, paralela com a de baixo. Já essas partes laterais aqui, essas medidas laterais, elas são o quê? Congruentes, ó, tem a mesma medida, certo? É o que a gente chama de trapézio isósceles, ó, o nome isósceles. O que quer dizer isósceles? 2 lados iguais, certo? 2 lados iguais. Essas laterais têm a mesma medida, trapézio isósceles. Então, esses trapézios, ele tem as propriedades que a gente precisa conhecer, certo? Precisamos conhecer essas propriedades. Vou deixar aqui umas atividades, né? Orientar aqui para que vocês façam, porque nós já estudamos um pouco de trapézio. Então, a gente pode fazer toda essa atividade de 4 questões. São 5, né? São 5 questões.
Só que não é agora, pessoal. Isso aqui é mais para a semana. Eu vou só marcar aqui para vocês. Anote aí. Anote aí no seu caderno. 126. Apesar de que vai estar lá na agenda. Ó. Página 126. Questões 49, 50. Pula as 51 não. Deixa a 51 sem fazer. E 51 e 52 deixa sem fazer. Vamos para... Deixa eu ver a 53. Deixa a 50. Faz a 52. Pronto. 49, 50, 52. São essas três questões. Ok? Então tá aí na página 126. Vocês vão poder acompanhar no vídeo depois na aula que está sendo gravada. E também poder anotar agora. Na aula, pessoal, temos aí... Deixa eu ver quem está presente. Estão presentes Maria Clara. Agora, quando parar para o intervalo, agora às 3h15, quando parar para o intervalo, eu vou tentar ligar para cada um. Maria Clara, a Francisca Maria, que é a Dulce, né? E a Ruth. São 3 alunos aqui, de 16. E não é que os outros não tenham celular, não. Porque eu sei que os outros já participaram em outras aulas e hoje não participam. Existem, quando a gente estuda os quadriláteros, aí tem os tipos de quadrilátero, né? Tem o quadrilátero retângulo, quadrilátero quadrado, quadrilátero losango e o quadrilátero trapézio. E quando estamos estudando os trapézios, ainda tem os tipos de trapézio, né? Temos que conhecer os tipos de trapézio, cada um tem suas características. Vamos analisar 2 importantes tipos de trapézio, mas não só são os 2, né? Trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Ele sempre, pessoal, vai apresentar 2 ângulos de 90 graus. Tá aqui, ó, o símbolo de 90 graus é esse, um quadradinho, ó, com um pinguinho no meio. Então, esse ângulo A e esse ângulo D, eles têm 90 graus, certo? Então, a característica... 2 ângulos de 90 graus, um par de retas paralelas, no caso AB é paralelo com DC, certo? E um dos lados, pessoal, é perpendicular com essas retas paralelas. O que é perpendicular? Cruza, formando um ângulo de 90 graus. Cruza, formando uma cruz mesmo, ó, certo? Não é um X, é uma cruz mesmo. Então, um dos lados do trapézio, ele cruza as 2 retas paralelas, formando o ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicularmente. Então, é tudo que está sendo dito aqui, é o que eu expliquei. No trapézio retângulo, um dos lados, que não é base, é perpendicular às 2 bases. Por exemplo, este trapézio ABCD é um trapézio retângulo. Trapézio retângulo. O ângulo A e o ângulo D são ângulos retos. AD, aqui a medida, ó, AD é perpendicular, esse símbolo aqui quer dizer perpendicular, ó, cruza a reta formando um ângulo de 90 graus. É perpendicular com AB, e perpendicular também com AD, ó, AD. AD é perpendicular com DC, tá vendo? AD é perpendicular com DC, forma um ângulo de 90 graus. Então, repetindo, o segmento de reta AD corta o segmento AB formando um ângulo de 90, assim como o segmento AD, aqui ele, ó, AD, corta o segmento DC também formando um ângulo de 90. São perpendiculares. O segmento AB, que é esse que está em cima, ó, de A para B, e o segmento DC são as bases do trapézio ABCD, são as bases, certo?
As retas que são paralelas é que formam as bases do trapézio. Então, são essas as características de um trapézio retângulo. Só em resumo, um par de retas paralelas, né, um par de lados paralelos, dois ângulos de 90 graus e um dos lados corta essas retas paralelas formando um ângulo de 90 graus. Pronto. São essas características do trapézio retângulo. Agora vamos para o trapézio isósceles, porque também ainda tem o trapézio qualquer. Trapézio que não é nenhum nem outro, é um trapézio qualquer. O trapézio isósceles, a característica dele, característica principal dele, claro, além de ter quatro lados, né, que é uma característica padrão de um quadrilátero, tem quatro lados, tem quatro ângulos, só que dois desses lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Por isso que a gente chama de isósceles. Sempre quando tem duas medidas iguais, a gente diz que é isósceles. Então o ângulo P, ele é congruente com o ângulo Q. Esse símbolozinho, um chapéuzinho em cima, quer dizer ângulo. O ângulo P, ele é congruente, está aqui o símbolo de congruente, com o ângulo Q. Ou seja, tem a mesma medida. E o ângulo S, ele é congruente com o ângulo R. Ângulo S congruente com o ângulo R. Aí tem o lado PR, aqui ó, o lado PR. Aliás, PR é congruente com SQ. Na realidade não é nem o... Isso aqui se chama diagonal. Ó. Se eu traçar uma diagonal de P para R e traçar uma diagonal de S para Q, ou QS, essas diagonais elas têm o mesmo tamanho, por isso são chamadas de congruentes. Então, o quadrilátero isósceles, o trapézio isósceles PQRS, é um trapézio isósceles de base PQ, aqui base PQ, e base RS. Então, PS é congruente com QR. PS é congruente com QR. Ó, esse lado PS é congruente com esse lado QR. Tem a mesma medida. Até aí tudo bem? Tá dando para entender direitinho? Esses trapézios, cada um tem suas características, né? Então vamos ver essas características de cada um. É possível demonstrar que esses fatos acontecem em todos os trapézios isósceles, ou seja, em um trapézio isósceles, os ângulos de uma mesma base são congruentes e as diagonais também são congruentes. Então tem as demonstrações, né, uma primeira parte e uma segunda parte. Se você tem um trapézio desse, ó, e passa uma reta paralela, ó, traça uma reta paralela aqui, paralela a DA, por exemplo. Foi criada uma reta C, um lado CE paralelo a DA. Considerando este trapézio isósceles, ABCD, traçamos o segmento de reta CE, tá aqui ó, CE, paralelo ao lado AD, tá aqui o lado AD, obtemos assim o paralelogramo ADCE, ó, ADCE, certo? Nesse quadrilátero temos o seguinte, DA é congruente com CE, ó, tem o mesmo tamanho, DA é congruente com CE, que são lados opostos do paralelogramo. CE é congruente com CB, ó. CE, aqui o CE é congruente com CB, ó. CB. Esses dois lados aqui são congruentes, ó, desse triângulo. Tem a mesma medida. Pois o segmento DA é congruente com CB, ó. Segmento DA é congruente com CB. CB, ó, tem o mesmo tamanho. Então pronto, com isso já dá para a gente concluir que esse trapézio aqui, ele é um trapézio isósceles, né? Dois lados iguais. Lembrando, se você traçar as diagonais,
você vai ter também duas diagonais congruentes, com o mesmo tamanho. Agora tem um detalhe importante, pessoal, do trapézio em relação aos ângulos. É importante que vocês fiquem atentos. Olha, todas as vezes que você tiver em um trapézio desse aqui, isósceles, você vai ter dois ângulos opostos, ó. O ângulo B é oposto do ângulo D. Esses dois ângulos serão ângulos complementares. Complementares não, desculpa, suplementares. Vamos ver aqui, relembrar a diferença entre ângulo complementar e suplementar. Complementar são dois ângulos que juntos formam 90 graus. Ó. Pronto, eu tenho aqui dois ângulos. E esses dois ângulos, juntos, eles formam 90 graus. Então, um é complementar do outro. Agora, o que é o suplementar? O suplementar é quando um com o outro somam 180, ó, que é a metade de uma circunferência. Uma circunferência toda, ó, que é uma rodinha assim, não dá 360? Pois é, só a metade, 360 é 180. Então, dois ângulos que somam juntos 180 são chamados de ângulos suplementares. E é uma característica dos trapézios, quando eles têm ângulos opostos, ó, eles somam 180. São suplementares. Então, se eu disser aqui, ó, medida de D, a medida do ângulo D, mais a medida do ângulo B, vai ser igual a 180 graus. Ó. Deixa eu aceitar que tem um aluno para entrar. Pronto, é a Isis. Tinha entrado e saído. Foi, caiu a internet? Foi Isis. Isis é o 13. Pois bem. Continuando aqui. Entrou a Isis, mas tinha outro que tinha saído aqui, né? Porque a Maria Clara foi a Aparecida que saiu. Ó. Bom, então, do mesmo jeito, ó, vocês percebem que um ângulo é obtuso, ó, maior do que 90, e o outro ângulo é agudo, ó, menor do que 90. Então, juntando esses dois ângulos opostos, por exemplo, aqui eu vou fazer medida do ângulo A mais a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C, vai dar igual a 180 também. Então, são essas características que eu estou destacando do triângulo isósceles. Aí vamos ver outra característica. Se os ângulos são colaterais, eles vão ser também dois ângulos suplementares. Tá certo? Isso quando envolve quem? Quando envolve as duas bases, viu, pessoal? Envolvendo as duas bases. Então vamos ver aqui. Se você somar A mais D, esse ângulo mais esse, dá 180. Se você somar B mais C, dá 180. Agora, se você somar A mais B, não. Porque aí eles estão no mesmo lado da reta paralela, né? Deixa eu projetar aqui para vocês. Imagine que essa reta desse continuidade aqui, ó. Imagine que essa reta continuasse. Imagine que essa reta também continuasse. O que acontece, ó? Esse ângulo aqui, ele é do tamanho desse, ó. Tá certo? Então, se esse ângulo de cima é do tamanho desse aqui de baixo, isso quer dizer que se eu juntar eles dois aqui, ó, eles são 180 graus. São suplementares. Do mesmo jeito, se essa reta é paralela e essa reta também é paralela, então esse ângulo aqui, esse ângulo que eu estou fazendo, ele é do tamanho do ângulo A.
E se esse ângulo é do tamanho do ângulo A, então veja que esses dois ângulos aqui não formam 180, ó, são suplementares, 180, que é meia volta, né? Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo junto com esse de cima, somam junto 180 graus, são suplementares. Então são essas as características que vocês têm que perceber em um trapézio isósceles. Nunca vai achar que dois ângulos agudos, ó, por exemplo, o A e o B vai dar 180. Ou que dois ângulos obtusos, né, o D e o C, também vai dar 180. Vai dar mais de 180. Tem que ser um ângulo agudo com um obtuso, certo? Em lados opostos. Vamos começar agora já é 3h15, né, praticamente. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos nós, né, retomar aqui. Só com a Isabel, com a Maria Clara, né, a Francisca Maria e a Isis mesmo. Nem sei se a Francisca Maria está, porque eu perguntei aqui, mas não responde, que aparece com o nome de Maria Dulce. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo do trapézio, outra característica do trapézio é que a gente pode calcular a base média de um trapézio, porque tem a base superior, a base inferior e a base média. Mas a gente só calcula essa base média em trapézios isósceles, é uma característica dos trapézios isósceles. Então você pega um segmento, os segmentos que são congruentes, no caso aqui o AD, ele é do tamanho do BC. Então você divide o AD ao meio, divide o BC ao meio e traça uma reta paralela central. Isso é a base média do trapézio. Então, o que ele diz aqui? Observe esse trapézio ABCD, no qual o AB e o CD são as bases e MN são pontos médios dos lados AD e BC. Ó. Ponto médio do lado AD é o M. Ponto médio do lado BC é o N. Então, unindo esses pontos médios, eu vou ter aqui uma base média. Base média do trapézio, certo? Em todo o trapézio, a medida de comprimento da base média é igual à média aritmética das medidas de comprimento das bases maior e menor do trapézio. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que se você pegar essa base de A para B, somar com a base de D para C, somar e dividir por 2, o resultado será o tamanho de MN. Tá certo? Então vamos supor que embaixo eu tenha 12 centímetros e em cima eu tenha 8, certo? Se eu somar essas duas bases, ó, 8 mais 12, eu vou ter 20. A soma das duas dá 20. Na hora que eu divido por 2, eu vou ter 10. Então, pessoal, essa base mediana aqui seria de 10 centímetros. Tá certo? Então, por isso aqui ele vai dizer que MN, ó, a base mediana, base média MN, vai ser a base menor AB mais a base maior CD dividido por 2. Certo? Então, essa fórmulazinha aqui é importante que vocês lembrem dela. Anote aí na página 129, atividade, faça as questões 54, 55, 56. Isso aqui é para o decorrer da semana, para na próxima semana a gente fazer a correção, certo? Nós já temos aqui uma sugestão de atividade, né? Página 126, onde vocês vão fazer a 49, a 50 e a 52.
Aí vão fazer também sobre trapézio, trapézio isósceles, trapézio retângulo, na página 129, mais 3. Então são 6 questões. Página 129, questões 54, 55 e 56. Anote aí, para ficar para a semana. Pois bem, turma, então continuando aí, em relação às atividades, eu acredito que vocês já anotaram. Para a semana, são essas 3 questões da página 126, 49, 50, 52, e da página 129, 54, 55, 56, sobre as propriedades, as características dos trapézios, né? Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio qualquer. Agora nós vamos dar sequência com o estudo, vamos voltar lá para as expressões algébricas, né? Expressões com duas incógnitas, e aí formando sistemas lineares. Então, agora o estudo é sobre soluções de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos ver como é que a gente resolve esse sistema. Ainda sobre aquele problema anterior, né, da galinha que tem 2 patas e do coelho que tem 4 patas. Um total de 7 animais e um total de 22 patas. Não sei se vocês estão lembrando do problema de ontem. Ao equacionar o problema sobre galinhas e coelhos, Giovana chegou a 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas, as mesmas incógnitas para as 2 equações. Por isso, ela montou um sistema de equações. O que é o sistema? É quando você junta 2 equações ou mais, aí já é um sistema, viu? Então nós temos aqui o sistema, número de galinhas mais o número de coelhos dá um total de 7. Ó. Galinhas eu represento por x, coelho eu represento por y. Galinha mais coelho dá 7. Agora, galinha tem quantas patas? 2. Coelho tem quantas patas? 4. Então, 2x mais 4y dá um total de 22 patas. O problema sugere que você descubra quantas galinhas são e quantas patas são. São respostas diferentes, né? Existem várias possibilidades. A solução de um sistema de 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas é um par ordenado que satisfaz simultaneamente, satisfaz ao mesmo tempo as 2 equações no conjunto numérico considerado. Então vamos ver aqui o tanto de possibilidade que existe, né? As várias possibilidades que existem para esse sistema. No sistema de equações do problema das galinhas e dos coelhos, temos o conjunto universo dos números naturais e as soluções listadas a seguir. Quais são as possíveis soluções da equação x mais y igual a 7? Ora, pode ser 0, 7, 0 galinha, 7 coelho, certo? Pode ser 1 galinha, 6 coelhos, 2 galinhas, 5 coelhos, 3 galinhas, 4 coelhos, 4 galinhas, 3 coelhos, 5 galinhas e 2 coelhos, 6 galinhas e 1 coelho, 7 galinhas e nenhum coelho. Então são todas essas possibilidades para saber quantos animais são. Tem todas essas possibilidades. Agora possíveis, vamos ver quem está querendo entrar, o João Oliveira. João Oliveira, presente aí. Vou marcar aqui. Tem uma caneta aí? Tá aqui. João, é o João Henrique, né? João Henrique Oliveira, é o número 6. Pronto. Então agora são as possíveis soluções da equação 2x mais 4y igual a 22. Ora, pode ser o x 1 e o y 5. Deixa eu dar uma demonstração aqui para vocês, que vocês possam compreender melhor.
Imagine que se for uma galinha, então vai ser 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1. E se for uma galinha, tem que ser... se for uma galinha, tem que ser 5 coelhos. Mas aqui não dá certo, porque são 7 animais, ó. Mas vamos ver se é uma resposta. Então seria 4 vezes 5. 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Certo? Esse par ordenado dá certo? Dá. 1 e 5, dá certo? Dá. Só que aqui não atinge o número de animais, né? Não dá 7. Entendendo? Aí também, 3 e 4, ó. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, deixa eu ver aqui. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 4, 12. 6 com 12, 24. 22 também daria certo. Se eu trocar por esse par ordenado aqui, ó. 2 vezes x, 2 vezes 5, dá 10. 4 vezes 3, 12. Também dá 22. Certo? Esse outro par ordenado. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 2, 8. 14 com... Deixa eu ver. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 2, 8. 14 com 8, 22. Também daria certo. Então, todos esses pares ordenados são respostas para essa equação. Observe o único par ordenado comum entre todas as soluções das duas equações é o par ordenado 3 e 4. Veja bem, ó. 3 e 4 aqui, ó. 3 e 4. Cadê o outro com 3 e 4? Tá aqui, ó. Certo? Então é o único que dá certo nos dois. Ou seja, dá 7. Observe que o único par ordenado comum entre todas as soluções das duas equações é o par ordenado 3 e 4. Ou seja, essa é a solução do sistema de equações, pois é o único par ordenado que é solução das duas equações ao mesmo tempo. Vamos tentar entender direito o que está sendo dito aqui. Vamos tentar entender direito o que está sendo dito. Só um momento enquanto eu ligo a luz aqui. Então veja bem, você tem que observar o seguinte: todos esses pares ordenados, os primeiros valores representam x e o segundo valor representa y. Então, todos esses pares ordenados são soluções para essa equação aqui, ó, x mais y igual a 7. Se você substituir os valores, ó, substituindo o x por 1, fica 1 aqui, substituindo o y por 6, e o 6 aqui, 1 mais 6, 7. Então está correto. Então, todos esses pares satisfazem essa equação. Agora, embaixo, todos esses pares também embaixo satisfazem essa outra equação. 2x mais 4y igual a 22. Aí você tem que procurar quais são os pares que são semelhantes, ó, em cima e embaixo. Ou seja, somente quando o x for 3 e quando o y for 4 é que nós vamos encontrar uma resposta para as duas equações ao mesmo tempo. Tá certo? Você tem uma resposta para as duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, no gráfico, as duas retas, cada equação dessa tem uma reta no gráfico. Cada equação tem uma reta. Então, quando você encontra um ponto de um par ordenado comum, quer dizer que é o lugar onde elas se cruzam. Ó. É um ponto que serve para as duas equações, que serve para as duas retas. Então vamos ver, na prática, quando a gente começar a fazer os exercícios, vocês vão entender bem melhor. Sistema.
x mais y igual a 7. 2x mais 4y igual a 22. Verificação. Vamos verificar. 3 mais 7. Aliás, 3 mais 4 igual a 7. Confere. Vamos substituir agora, ó. No lugar do x, bota 3. 2 vezes 3, ó. Estamos trocando aqui na segunda equação. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 4, 16. 6 mais 16 vai dar quanto? 22. Então, realmente, esse par ordenado é a solução para as duas equações. Certo? Vamos considerar este mesmo sistema de equações para constar a partir do gráfico de cada equação, que é a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, é o ponto de intersecção das duas retas que contêm as soluções das duas equações. Esse ponto de intersecção que eu estou dizendo, que eu estou lendo aqui, é o ponto de encontro. Quando você traça a reta, no lugar onde essas retas se encontram é que é o ponto de intersecção. Ou seja, o par ordenado de uma é também o par ordenado da outra. Certo? Então vamos ver aqui, ó. X mais y igual a 7. Pode ser 0 para x e 7 para y. Pode ser 7 para x e 0 para y. São pares ordenados. Vamos ver outra equação. 1 para x e 5 para y. Vai dar 22. 5 para x e 3 para y. Também vai dar 22. Certo? Aí depois são marcados aqui. Ele colocou pontos quaisquer. Vamos verificar. Nessa equação aqui, ó. Essa equação azul que tem x mais y igual a 7. Preste bem atenção que vocês vão compreender direitinho, ó. Na hora que o x é 0, o y é 7. Vamos lá. Olha só. Tá vendo aqui, ó, que é o eixo do x. Esse eixo é o eixo do x. E esse eixo é o eixo do y. Então vamos marcar esse primeiro ponto, ó. Vamos marcar esse primeiro ponto. Na hora que o x é 0, o y é 7. Tá vendo aqui, ó? Na hora que o x é 0, o y é 7. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. O y sendo 7, bem na hora que o x é 0. Ó. Nem tá para a direita e nem tá para a esquerda. Beleza. O outro ponto, nós estamos calculando essa reta aqui, ó. Essa equação dessa reta. Quando o x for 7, o y é 0. Pronto. Agora vamos procurar o x, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando o x é 7, o y é 0. O y nem está para cima e nem está para baixo. Pronto, com esses dois pontos, eu já posso unir os dois pontos e saber que a reta passa aqui, ó. Saber que a reta passa aqui. Agora nós vamos para a reta da outra equação, porque cada equação tem uma reta. Aí, ó, duas galinhas, dois pés, né, vezes as galinhas, mais 4 patas, vezes os coelhos, ó, dá 22 patas, que é essa equação aqui. Aí ele procurou aqui dois pares ordenados que possibilitam essa resposta. Por exemplo, se eu trocar o x por 1, fica 2 vezes 1, 2. Ó, 2 vezes 1, 2. Se eu trocar o y por 5, fica 4 vezes 5, 20. 2 mais 20, 22. Então, 1 e 5 é um par ordenado, que é a solução dessa equação. Então, vamos lá. Quando o x for 1, o y é 5. Agora, nós vamos ver essa equação aqui, ó. Essa equação. Quando o x for 1, cadê? Pronto, tá aqui, ó. Quando o x for 1, o y é 5. Marca o ponto. Vamos para o outro par ordenado.
Também pode ser uma solução para essa equação, ó, o x valendo 5, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, mais. Na hora que o x for 5, o y vai ter que ser 3. 4 vezes 3, 12. 10 mais 12, 22, ó. Deu certo. Então, na hora que o x for 5, o y é 3. Vamos ver no gráfico. Ó, na hora que o x for 5, o y está sendo 3, ó. Tá vendo? Aí é só marcar, unir esses dois pontos e você descobriu a outra reta. Você descobre uma reta, depois descobre a outra reta. E aí o que nós percebemos? Que existe um único ponto, que é esse ponto 3 para x e 4 para y, que satisfazem as duas equações. A equação dessa reta e a equação dessa outra reta. Então, só existe um ponto em comum entre as duas retas. Ou seja, que é solução para as duas equações. A princípio parece um pouco assim complicado, difícil, mas quando vocês forem fazendo as atividades, a gente for corrigindo, vocês vão perceber que não é tão difícil. Dá para entender. Vocês têm que entender que cada reta dessa corresponde a uma equação. Certo? Por exemplo, bem aqui assim, ó, eu não sei se é exato, mas bem aqui assim, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto dessa equação, o x está sendo 7 e o y está sendo 2. Ó, é um par ordenado, que é a solução da equação. Realmente, ó, 2 vezes 7, 14. 4 vezes 2, 8. 14 com 8, 22. Coincide bem certinho. Aqui são as atividades relacionadas aos sistemas. E vocês não vão fazer muitas questões, não. Vão fazer somente só essas duas, viu, pessoal? Depois a gente vai dar continuidade, copiar e responder as outras, ó. Faça só a 15 e a 16. Porque já tem 6 questões lá da outra atividade, né? Para a próxima semana. Então anote aí, página 141. Página 141, questões 15 e 16. Certo? Anote aí que é para a próxima semana, para a gente corrigir esses exercícios. Compreendido aí, pessoal? Compreendido, Clara e Isis? Sim. Pronto, pois anote aí, daqui a pouco eu posto o vídeo da aula, para quem tiver dúvida, quem não tiver anotado, certo? E façam essas atividades. As 6 anteriores, mais essas duas, 8, para a próxima semana. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Ou podemos encerrar? Bom, ninguém se manifestou, vamos lá. Até a próxima. Tchau.